Chegou, deu certo, né? É isso aí. Muito bem, queridos, estamos iniciando a nossa live aí. Deus abençoe você que está chegando. Estamos iniciando aí um pouquinho de atraso, né? Nosso horário, mas nosso amigo Eliezer aí estava num compromisso, mas está conosco aí. Eliezer, tudo certo aí? Tudo certinho, Gabriel. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos de Ponte Serrada, cidade linda, cidade maravilhosa, minha cidade natal. E estamos aqui em São Bento do Sul, a cidade que tem mais neblina do estado, eu acredito. Estava vindo agora de uma congregação e aqui tá bem frio até as temperaturas, mas vamos aquecer o nosso coração com a palavra do Senhor. Vamos imergir na palavra, e falar sobre liderança, chamado e vocação. E aí, Gabriel, tudo certinho contigo? Tudo certo, graças a Deus, e que bom poder estar falando com vocês aí nessa noite aí, dividindo essa live, e que bom que nós já temos pessoas junto conosco aí, e realmente vai ser um momento especial, falando sobre esse tema aí tão importante, né? Liderança, chamado, vocação. Então, nós queremos já pedir para o pessoal que está chegando conosco aí na nossa live, para compartilhar aí essa live, compartilhe nos grupos aí, mande para mais pessoas, para que possam acompanhar conosco aí. Eliezer e a Jo vão louvar ao Senhor, depois nós vamos discutir sobre esse tema aí, liderança, chamado e vocação. Então, fique conosco aí, amanhã é domingo, eu creio que a maioria aí não trabalha amanhã, né? Então, pode dormir até mais tarde um pouquinho, e assim nós podemos falar aí sobre liderança, chamado, vocação ministerial, e eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus. Então, conforme você vai chegando aí, vai dizendo seu amém, vai compartilhando essa live aí, vai ser bênção de Deus. Respeito do som também, né, Eliezer? Hoje nós estamos usando um recurso novo aqui, então o pessoal pode dizer alguma coisa. Se não está muito legal o som, quem sabe não está ouvindo, mas eu acho que está bem legal. Então, né? Então é com vocês aí. Canta um louvor aí pro pessoal aí para nós iniciar aí. Amém. Vamos lá. Deixa eu só conversar aqui um pouquinho com a Jo também, né? A mamãe do ano. Paz do Senhor, Jo. Paz do Senhor, Gabriel. Bateu. Tudo bem? Vamos lá então, gente. Vamos adorar. Oi. Eu só queria justificar a nossa live. A Andressa ia estar conosco, né? Participar juntamente conosco, mas ela não está muito bem. Hoje elas fizeram uma geral lá na congregação e está com bastante dor nas costas, então eu disse para ela, então fica descansando, deitadinha, descansando um pouquinho, ela está bem, bem cansadinha, bastante dor nas costas, então ela está descansando. Mas nós estamos aqui para juntos falarmos da palavra de Deus, amém? Amém. Vamos adorar. Esse louvor que nós iremos cantar, a gente ouviu ele a primeira vez em espanhol, e aí a gente foi procurar a tradução dele, e ele fala que o lugar mais alto para se estar é aos pés do Senhor. Não há lugar mais alto, senão estar aos pés do Mestre. Vamos adorar a Ele. Aos teus pés, de meu coração, aos teus pés, entrego o que sou. Esse é o lugar da minha segurança.
pode me afastar. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, hoje me prostro em te adorar. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés, estar aos teus pés. Aos teus pés, há de meu coração, aos teus pés, entrego o que sou. Esse é o lugar da minha segurança, onde nada pode me afastar. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, hoje me prostro a te adorar. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, estar aos teus pés, estar aos teus pés. E ali permanecerei, prostrado aos teus pés, e ali permanecerei aos pés de Cristo. Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estava louvando esse hino, Gabriel, e a gente falar hoje sobre liderança, sobre chamado, sobre vocação. Eu acabei perdendo uma tia minha muito querida ainda ontem, e a gente sabe que o ministério, muitas das vezes, faz com que você tenha alguns compromissos e algumas coisas que te impedem até num velório de um ente querido seu. E eu louvando esse hino, eu sei que o lugar mais alto que eu possa estar é aos pés do Senhor. Na madrugada, enquanto eu estava pensando, né, na minha tia, pensando no meu pai, né, preocupado com ele, eu entendo que quem consola, quem conforta é o Senhor, é o Espírito Santo. Né? Porque é ele que chama, ele que chama a liderança, é ele que chama para uma vocação. É, Gabriel? Exatamente. Amém? Amém. É isso aí. Depois podemos cantar mais, né? Opa, vocês que vêem, se querem cantar mais um agora, vocês que sabem aí, tá? E aí, João, o que tu acha? Vamos conversando e depois vamos cantando mais. Vamos conversando e cantando. Isso, exatamente. A hora que sentir aí vontade de cantar um louvor abençoado aí, puxa o violão aí, tá? Amém. Amém. Então o pessoal já está com a gente aí. Quero mandar um abraço aqui para minha irmã. Já vi que ela mandou mensagem aqui. Deus abençoe a vida dela. Tá uma galera aí acompanhando a nossa programação. Vamos começar o nosso assunto então, pastor Gabriel. Vamos lá. Agradecer ao nosso pastor também que está ligadinho conosco aí. Você é bênção de Deus. Pastor Gabriel, temos saudade do senhor. A Ju e eu sempre falamos muito bem do pastor Gabriel. Lembro que ele falava sempre para nós, ó, qualquer coisa que acontecer, manda falar com o negão aqui. Saudade dele, muita saudade dele. Mas que Deus possa abençoar a vida dele. E hoje nós vamos falar vários assuntos. Eu acredito que um dos assuntos que a gente vai falar é você lembrar da pessoa que te ajudou, né? O líder que te ajudou, a pessoa que moldou também o seu caráter. Então, o nosso assunto de hoje, que nós iremos falar sobre liderança, chamado e vocação, vai estar baseado no livro de Josué. É um líder que foi forjado ainda lá no Egito, não foi forjado com Doritos e Coca-Cola, assistindo Netflix,
mas foi ao lado de Moisés, e a Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda de Moisés. E nós vamos falar então sobre esse chamado de um líder. Nosso objetivo é analisar essas orientações que Moisés dá a Josué, e hoje, quando eu estava lendo um pouco, eu estava até, o Espírito Santo ministrando no meu coração, a dificuldade nossa como líderes, como obreiros, quando a gente é tirado do nosso lugar de facilidades, nosso lugar de descanso, é aquilo onde, por exemplo, eu vim de Ponte Serrada, eu já estava acostumado a estar na minha cidade, e depois eu fui tirado dessa zona de conforto. E é isso que também nós vamos falar mais à frente, quando o povo agora não estava mais dependia de Deus, mas não tinha mais o maná que vinha do céu, nem a coluna, nem a nuvem, e agora o povo vai ter que começar a andar com as suas próprias pernas, é claro, mas sem perder a presença do Senhor. Nosso texto, que vale ressaltar aqui, lá de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1 ao 9, que vai retratar o momento em que Moisés ele acaba morrendo, e aí algo que me chama muita atenção é o momento que o povo começa a estar de luto, Gabriel. O povo, então, entra em luto e ficam 30 dias nas campinas de Moabe ali chorando, se lamentando pela morte de Moisés. E aí, para nós iniciar a nossa fala aqui sobre liderança, eu até na aula que eu ministrei para os jovens, a gente falou sobre um problema que nós viemos enfrentando, que é o saudosismo, né? Então, o povo estava se lamentando pela morte de Moisés, o povo estava chorando, o próprio Josué estava chorando também, mas Deus estava preparando um novo tempo. Sobre essa questão, Gabriel, sobre o saudosismo, o que pode explanar para nós acerca desse assunto, né? Quando a gente fala sobre liderança, as pessoas ficam retratando, né, líderes passados, porque o líder tal fez isso, que o pastor passado fez isso, o líder do departamento tal trabalhava assim. Como que a gente deve lidar com o saudosismo? Eu vejo assim, Eliezer, Deus, ele trabalha com tempo, né? A gente sabe, e a Bíblia fala isso, que há um tempo para todas as coisas. Então, existe um momento que as coisas, elas começam a se renovar, realmente, né? E quando a gente olha para esse texto, essa questão de Moisés e Josué, nós vamos ver que muitos líderes, como Moisés, morrem, né? Mas homens como Josué não podem ficar prostrados, precisam realmente se levantar com atitude, com iniciativa, para continuar o chamado e o propósito de Deus para a igreja e para este tempo, né? Então, algumas pessoas, infelizmente, realmente, elas continuam, né, vivendo ainda daquilo que já foi, sendo que Deus tem algo muito grande ainda para frente. Então, é algo que a gente vê realmente nessa situação, nesse texto aí. E vale ressaltar que um líder, ele não é eterno, mas os seus ensinamentos, eles são. Então, que legado você, como líder, está deixando? E é interessante porque a Bíblia diz, né, que sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Então, o primeiro ponto aqui, Moisés morreu. Acabou-se um ciclo. Acabou um momento que... E o interessante de tudo isso é que Moisés, sendo um grande líder, e a gente percebe em toda a história do povo hebreu, sempre vai ter Moisés como um norte de líder a ser seguido. Quando você lê livros, até dentro do direito, eu posso citar aqui o próprio Maquiavel, que é um livro obrigatório dentro da área do direito, que o nome do livro é O Príncipe. Ele vai citar um modo de governo, um modo de liderança, ele vai citar Moisés também como um norte a ser seguido. Então imagina, Gabriel, a responsabilidade que Josué tinha de substituir, não era qualquer pessoa, não. Era o próprio Moisés, aquele que o Senhor falava face a face. Exatamente. E aí aqui, meu amigo, eu vejo assim, isso é muito bom para pessoas que estão nos assistindo, que estão envolvidos em área de liderança, né? Já diz um grande escritor que nós temos no nosso país, que a gente sempre lidera alguma coisa, né? A gente é líder primeiro de nós mesmos. Então, aqui eu vejo muitas coisas que nós vamos falar aqui, mencionar aqui, de grande importância para famílias, para a área pessoal, profissional, espiritual, e quem está envolvido em alguma área de liderança na igreja. E nessa questão aqui que estás mencionando, eu vejo a importância realmente de a gente ouvir e acatar conselhos e orientações dos nossos líderes. Porque, assim como Moisés, por exemplo, morreu, os líderes se vão, mas aqueles conselhos, aquelas coisas valiosas permanecem sempre. E eu vejo hoje, eles eram assim, por que a gente observa tanto problemas
dificuldades, pessoas que elas não conseguem avançar, elas não conseguem romper, elas não conseguem crescer na sua vida espiritual, profissional, pessoal, e dar uma continuidade realmente no chamado e no propósito de Deus. Porque muitas pessoas, elas até ouvem conselhos, orientações dos líderes, mas quando elas ouvem esses conselhos, muitas pessoas recebem isso no lado pessoal, e não no lado, eu diria assim, no lado profissional para o seu crescimento, entendeu? Então, por exemplo, assim, ó, quando às vezes o pastor chega para você, ou o líder chega para alguém e dá um conselho, uma orientação, e ele diz, olha, vamos usar um exemplo aqui, olha, você deveria ensaiar um pouquinho mais, você deveria ler um pouquinho mais, deveria estudar um pouquinho mais, se aperfeiçoar um pouquinho mais. Muitas pessoas, às vezes, levam isso no lado pessoal, elas recebem isso no pessoal, elas se ofendem, aí elas têm a ideia de que, olha, o pastor está achando que eu não canto bem, o pastor diz que eu não prego bem, que eu não sirvo para isso, e elas travam a capacidade de crescer, sendo que elas deveriam receber isso de uma outra forma, né? Olha, eu recebi uma orientação, eu recebi um conselho, para que eu possa realmente crescer, para que eu possa amadurecer mais. Então, muitas pessoas travam, às vezes, na capacidade, na habilidade de crescer, porque recebem, muitas vezes, uma orientação, uma dica do seu líder, como uma ofensa no lado pessoal, sendo que, muitas vezes, esse líder está dando uma orientação para que ele cresça mesmo, para que ele possa desenvolver ainda mais. E é verdade, esse ponto ele é muito latente, porque quando nós olhamos lá para Números, capítulo 11, versículo 27 ao 29, Moisés ele está descendo do monte, né? A Bíblia diz que Deus está designando 70 anciões para ajudarem Moisés, e aí nós vemos agora a figura de Josué. Vale ressaltar que Josué tinha 40 anos quando ele sai do Egito. Josué, ele é aquele moço que está lutando contra os amalequitas, enquanto Moisés está lá no monte, junto com Arão e Ur, né, e Josué está lá guerreando. E aí Josué ele chega na presença de Moisés, e ele diz, então, correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam Arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Josué estava ali, pedindo para que Moisés viesse proibir esses anciões de profetizar. E aí nós temos aqui um puxãozinho de orelha de Moisés. Moisés diz, porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. E agora imagina se Josué recebesse essa informação de uma maneira que ele dissesse, não, então eu vou desistir do propósito, vou desistir da minha liderança, eu recebi, né, o Moisés chamou a minha atenção, agora eu vou pegar isso e eu não quero mais fazer. E a gente tem uma grande dificuldade hoje para liderar, eu percebo isso até na área da música, que é uma das áreas que a gente trabalha muito, a Jo e eu percebo que as pessoas, às vezes, a gente até vai falando com todo o cuidado, com todo o amor, porque também tem a maneira como o líder fala. Eu posso dizer assim, por favor, fica quieto, cala a boca, né? Mas eu posso dizer, por favor, vou fazer silêncio agora, né? Então tem uma maneira também como você chegar ao seu liderado. A gente vê aqui, então, o Josué recebendo a informação, mas ele não pegando aquilo como algo ruim, mas ele pega isso como um exemplo. Então, ele tá agora diante de um rio para passar diante do Rio Jordão, ele está com o povo chorando, se lamentando, e ao invés dele tomar uma posição, ele está também chorando junto com o povo. Mas ele não pode esquecer que Moisés morreu. Mas os seus ensinamentos, não. Seus ensinamentos são eternos. Exatamente, é isso mesmo, amigo. É isso aí, porque Josué ele foi forjado, foi moldado realmente, isso aí, é mesmo exatamente isso aí que tu falasse, né? Se a gente recebe dos nossos líderes, obreiros, pastores, e isso, tanto fora da igreja também, né, profissionalmente, recebe uma orientação, uma dica, e leva isso para o lado pessoal, às vezes como uma ofensa, você não cresce nunca, né? Porque a pessoa, o líder, ele tem essa visão, né, de liderança dada por Deus, então nós precisamos receber isso realmente como uma forma, um meio para um crescimento realmente na nossa vida. Então tá, logo após a morte de Moisés, vamos nos localizando aqui com o texto, vale ressaltar que o pessoal quiser acompanhar nossa linha de raciocínio aqui, vai precisar estar com a Bíblia aberta, lá em Josué, capítulo número 1, né, acabei esquecendo de falar para o pessoal ir acompanhando. Então tá, o primeiro ponto, ali no versículo 2, diz, Moisés, meu servo, é morto. Agora, nós temos aqui no segundo ponto a posição da pessoa que precisa exercer essa liderança. Você é chamado por Deus.
Você sabe que Deus ele te chamou, ele está te vocacionando, ele está te preparando, ele está te moldando. Muitas das vezes, Deus não vai vir lá do céu, vai pegar você pelo pescoço e diz, você precisa ser um líder segundo meu coração. Ele vai usar muitas das vezes pessoas para moldar esse teu caráter de liderança. Agora Josué está junto com um povo que está se lamentando, está ali chorando, né, junto às campinas de Moabe, e aí vem aqui uma ordem de Deus para Josué. Diz, levanta-te, pois agora. Levanta-te, pois agora. As pessoas elas têm uma dificuldade no momento do caos de tomar a decisão correta. Nós estamos nesse momento de pandemia e nós estamos aqui, eu vou usar o exemplo aqui de São Bento do Sul, como nós estamos encarando. Como que nós estamos assumindo essa liderança? Eu vou falar os departamentos que eu e a Jo trabalhamos. Junto com o departamento infantil, nós estamos comissionando as irmãs a fazer tarefas, né, para que os pais tenham discipulado junto com as crianças. Os jovens têm que gravar um vídeo mostrando o que eles estão fazendo dentro da casa deles. Então imagina, Gabriel, se no momento agora de pandemia, de crise, nós não viéssemos assumir o nosso papel de liderança. Um grande problema é que as pessoas elas querem muitas vezes apenas a credencial do cargo, mas não o peso do cargo. Né? Já falava o escocês C.S. Lewis, ele vai falar no livro Peso da Glória, ele diz, as pessoas olham para os certificados na parede, mas não olham o peso para chegar lá. Então, eu quero ser líder, eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser semideus, tá? Mas e o peso, né, para chegar ao pastorado, né? Então, precisamos assumir uma liderança. Essa questão de assumir a liderança, Eliezer, eu vejo assim, ó, que é exatamente o que a gente vê acontecendo com Josué. Eu não sei se eu olho para a câmera ou se eu olho para ti, que daí tá aparece na minha tela aqui, né? Eu estou olhando mais para ti aqui, mas a câmera está em cima. Essa questão, eu vejo assim, ó, o tempo, né? A gente vê que muitas pessoas têm sofrido hoje com a questão do tempo, de esperar o tempo de Deus, né? Então, muitos líderes, muitos obreiros, existem, infelizmente, meu amigo, existem muitos obreiros, líderes, ministérios que se fazem ou que se fizeram. Não foi Deus quem fez, não foi Deus quem gerou, não foi dentro desse tempo determinado com Deus, como aconteceu realmente com Josué, né? E aí, quando eu reflito sobre isso, eu vejo que existem, como a história de Abraão, eu vejo que existe ministérios Ismael e ministério Isaac. Né? Infelizmente, nós temos visto muito isso hoje. E aí, aqui está um grande porém, porque Deus prometeu para Abraão um filho, né? Deus prometeu para Abraão um filho, só que tinha um tempo. E aí nós vemos que gerou todo um problema, porque Abraão se apressou para o cumprimento dessa promessa que Deus havia feito. Né? E aí nasce quem? Né? Abraão se relaciona, infelizmente, com Agar, com a escrava, e nasce Ismael. Né? E aí nós vamos ver que somente 14 anos depois é que nasce realmente o filho da promessa. Nasce Isaac, realmente o filho da promessa. Só que aí vê uma coisa, Eliezer. Tanto Isaac como Ismael, os dois tinham como base a promessa, porque Deus havia prometido um filho. Então, tanto um quanto o outro tinha como base a promessa. Só que um foi gerado pela carne, o outro foi gerado pelo Espírito. Então, o que acontece? Então, infelizmente, muitos ministérios, muitos obreiros, muitos líderes, eles estão sendo como essa situação com Abraão. Estão se fazendo, estão se gerando e não estão sendo gerados pelo Espírito. E a gente vê que isso causa uma série de problemas, né? Só que essa é a questão, porque a base, tanto de um como o outro, é a promessa. Então, muitos homens, muitas mulheres receberam uma promessa de Deus, entendeu? Não, eu estou debaixo de uma promessa, Deus falou que ia me usar, ia me levantar. E aí eles querem assumir essa liderança, só que antes do tempo determinado por Deus. Então, é impulsionado pela carne, não pelo Espírito. E aí isso tem causado muito problema, entendeu? Então, é algo muito sério também. É verdade. A única pedra no caminho que lhe impede de uma liderança próspera muitas vezes essa pedra no caminho pode ser você mesmo. Porque a gente olha para o povo quando ele sai do Egito, se você olhar no mapa dentro da geografia, sair do Egito levaria uma viagem de 3 meses.
Em 3 meses, o povo poderia estar dentro da terra prometida. Mas a desobediência, né, os vários surtos de Moisés, até quando ele bate lá na rocha, a gente percebe que uma viagem que duraria 3 meses, uma desobediência levou uma viagem a durar 40 anos. 2 termos importantes para o pessoal que estuda a palavra do Senhor, que precisa entender, que é o kairos, né, que é o tempo oportuno de Deus. Esse é o tempo que você... O interessante é que dentro da mitologia, quando fala do kairos e do Cronos, é que o Cronos é mostrado dentro da mitologia como um senhor velho, bem de barba, assim, bem velhinho, e ele tem medo de perder o seu lugar. Todo filho que nasce, ele vai lá e mata o filho, porque ele não quer perder o tempo, ou seja, o tempo vai. E já o Kairos, que era narrado dentro da mitologia, diz que era um jovem que era calvo apenas atrás e tinha cabelo apenas na frente, ou seja, para você conseguir pegar esse tempo, o Kairos, o tempo oportuno de Deus, era só se você estivesse de frente com ele. Se você corresse atrás dele, você não conseguiria, ou seja, Deus vai à frente de muitos homens, buscar esses homens, até eu citou o exemplo de Abraão, lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, Abraão sai a peregrinar apenas com uma peça. Então, quando Deus te chama, quando alguém nos percalços da vida, alguém vier contra você, lembre-se da promessa que Deus fez na sua vida. Então, assuma essa liderança. O segundo ponto importante é a ideia que atravessar o Jordão significa o rompimento, imobilismo, ou seja, era um divisor de águas, essa passada do povo agora ao Jordão. Primeiro ponto, Moisés, meu servo, é morto. Primeiro ciclo, Moisés passou. Levanta-te, o posicionamento de um líder, assuma a liderança. Em terceiro, tem iniciativa. Deus falando a Josué, passa esse Jordão. O passar o Jordão agora seria um novo ciclo, né, Gabriel? Sim, tomar iniciativa, meu amigo, isso aí é uma coisa assim, ó, que a gente vê, Eliezer, assim, ó, que talvez pode discordar, mas eu vou comentar algo aqui. A gente tem visto que há uma carência muito grande de homens, de mulheres, que tomem a iniciativa realmente de se levantar, de se posicionar para caminhar na promessa de Deus, né? Quando quando falava ali, eu vendo o texto aqui de Josué 1:3, né? Deus diz para Josué, em todo lugar que você pisar a planta dos pés, Josué 1:3, Deus diz assim, olha, em todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu vou lhe tenho dado. Então, Eliezer, gente, nós não podemos ter medo de caminhar na promessa de Deus, né? Porque as mãos de Deus, elas não podem nos dar aquilo que nós jamais sonhamos ou que nós jamais pisamos. Então, assim, ó, Deus está dizendo a Josué, em todo lugar que você pisar a planta dos pés, eu já tenho dado a você. Então, gente, nós não podemos ter medo realmente de tomar a iniciativa de caminhar dentro daquilo que o Senhor propôs para nós. Porque quando nós tomamos a iniciativa, nós temos a coragem, a ousadia de ir em frente, o Senhor vai confirmando. E aí muitas coisas, Eliezer, nós não recebemos realmente pela falta de posicionamento, pela falta de iniciativa, de ir avante, de pisar realmente na terra. O Senhor disse, olha, onde você pisar, eu já vou tenho dado. Então, nós vemos hoje uma carência realmente de pessoas que tenham posicionamento, tenham iniciativa para caminhar realmente nas promessas de Deus. Porque são pessoas que se acostumam com a zona de conforto. É verdade. É uma coisa que a gente enfrenta muito hoje dentro do ministério. Eu vou falar dos lugares que eu estou passando como obreiro, esse já é a segunda cidade que eu estou trabalhando. A gente, às vezes, se depara com uma situação de você ter que acarretar muitos cargos dentro da igreja pelo fato da dificuldade de você conseguir pessoas para assumir, né, esses lugares. Exatamente. É uma lacuna, né, que precisa ser preenchida. E, para piorar, tem um outro ponto que eu falei até na ministração que eu preguei lá no Gilead. Tem pessoas que estão dentro da liderança e não estão contentes estando lá dentro. Entendeu? Elas não querem sair, elas já passou o tempo delas, mas elas ainda insistem querendo atuar dentro daquele ministério, mas já foi o tempo delas. Né? Então é um outro problema que a gente enfrenta. E a questão que tu mencionou,
né, a falta realmente dessas pessoas. Eu conheço pessoas, quem sabe conhece também, que ela na igreja, ela cuida de uma função, de outra função, de um departamento, mais outro departamento, atende várias coisas, porque falta pessoas que, não vamos dizer, não podemos dizer que falta pessoas capacitadas. Até tem, mas as pessoas não tomam a iniciativa. Elas não se encorajam de caminhar realmente naquilo ali, na promessa de Deus. E aí, quando eu vejo Jesus falando em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, aquele texto conhecido, que Jesus diz assim, olha, a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. E aí ele diz assim, ó, rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a colheita. E aí, meu amigo, tem uma coisa que comigo, e eu até marquei isso aqui, essa questão que nós estamos vivendo, essa escassez realmente de pessoas que tomam a iniciativa para o trabalho, para a obra, para estar disposto, nós vemos uma escassez de servo. E a escassez de servos determina o fracasso da igreja com relação a grandes colheitas. A escassez de servos determina o fracasso da igreja com relação a grandes colheitas. A igreja colhe, mas não como poderia colher se mais servos se colocassem à disposição. Né? Então, é isso que a gente tem acompanhado, e até assim, muitas pessoas, às vezes, aí um outro lado, muitas pessoas, às vezes, até se apresentam para o trabalho, entendeu? Só que são pessoas que não possuem, às vezes, a qualificação, ou elas não se submetem ao processo que aquilo ali exige. Porque você sabe disso, né? O processo de estar envolvido com as coisas de Deus exige renúncia, existe amor, exige muita dedicação, muita entrega. Então, muitas pessoas se apresentam para o trabalho, mas elas não estão dispostas a se submeter àquilo ali. É o exemplo, poderíamos citar aqui a história de Gideão. 32 mil se apresentam, mas quando precisa se submeter a um processo, ficou só 300. Entendeu? Com certeza. E também é interessante essa questão que tu citou aí do texto, quando Jesus ele está se deparando, ele vê uma grande multidão, né? A Bíblia diz, e vendo Jesus a grande multidão, se encheu de íntima compaixão por ela, percebeu que eram como ovelhas sem pastores. E algo que me chama muita atenção, Gabriel, é que as pessoas estão falando que Deus vai mandar um grande avivamento sobre a nação brasileira, que os nossos templos ficarão amarrotados de pessoas. Glórias a Deus por isso. Mas, Gabriel, a gente fala muito de muitas pessoas, a gente acha que a igreja vai ficar super lotada, a galeria de Ponte Serrada vai ficar lotada, aqui em São Bento do Sul vai ficar lotada. Mas temos líderes para todas essas pessoas? Com esse aumento que a gente está pedindo para que Deus mande mais pessoas, porque perceba no texto, Jesus ele não fala, Deus mande mais almas, mande mais ceifeiros, mande mais trabalhadores. Então, agora... Tu falou esse texto, a gente já pode encaminhar já para o próximo, né? Só recapitulando os 3 pontos. Moisés morreu, um ciclo terminou, assuma uma liderança. Josué, levanta, para de chorar, Josué, levanta. Depois, tenha iniciativa, passa o Jordão. Ou seja, chegou o momento agora do povo entender que não tem mais o manazinho vindo do céu, né? Fast food de Jeová. Agora não tem mais a coluna, não tem mais a nuvem. Então, agora, a mobilidade do povo vai ser um pouquinho diferente. Conselhos para a conquista. Vamos lá, o primeiro conselho. Todo este povo. Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa o Jordão, tu e todo este povo. Perceba que Deus fala para Josué, não só Josué, não só o grupo seleto de Josué, não só o Josué e o clube do Bolinha. Não, era Josué e todo o povo. Então, o primeiro ponto para um líder que tem vocação, que tem chamado de Deus é não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Eu imagino que no meio desse grupo estava lá o Acã, né, aquele que tomou os esportes que não era para ele fazer. Ele estava lá. E Josué precisou liderar ele. Né? Então, não despreze ninguém. Como você vê isso, Gabriel, nesse ponto? Meu amigo, seguinte, todo líder, todo obreiro, todo líder, ele precisa saber que ele trabalha com vasos de honra e vasos de desonra.
Entendeu? Então, Paulo escreve isso a Timóteo, né? Só que todos os vasos têm o seu propósito, entendeu? Nós não sabemos o propósito de Deus. Nós trabalhamos com vasos de honra e vasos de desonra. E aí, meu amigo, existe outra coisa. A gente vai... eu estou há pouco tempo na obra, né? Mas nós vamos, a cada dia, eu vejo isso a cada dia. A gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai percebendo coisas, a gente vai lembrando de conselhos que recebeu, né? Conselhos que recebe diariamente do nosso pastor, do meu pai. Então, a gente vai avaliando isso, e conforme a gente vai caminhando, crescendo no ministério, a gente vai aprendendo. E aí, uma coisa que a gente precisa aprender, e todo o líder, todo o obreiro, as pessoas que estão nos acompanhando esta noite, que estão envolvidos com áreas de liderança, tem uma promessa de Deus, sonho em trabalhar em uma liderança na igreja, ser um obreiro, um pastor, isso é algo que nós precisamos aprender, que todo o líder, nós precisamos estar cientes que todo líder, durante o seu ministério, ele vai investir tempo, ele vai treinar pessoas, ele vai capacitar pessoas, ele vai dedicar tempo com pessoas que vão trair ele. Verdade. O exemplo de Jesus com Judas, né? Perfeito. Jesus investiu 3 anos e meio em Judas. Quando nós não temos esse discernimento, essa maturidade, nós nos arrebentamos pelo meio. Porque você investe tempo em pessoas, meu amigo. Você dedica tempo com pessoas que vão trair você depois. Entendeu? Então, você precisa ter realmente essa maturidade. Então, nós não podemos desprezar ninguém. Só que, Eliezer, tem um porém aqui que eu quero destacar aqui. Eu quero... eu espero que as pessoas entendam, e espero que tu entenda o que eu vou dizer aqui. Dentro disso aqui, nós precisamos fazer uma consideração. O líder, ele não pode e ele não despreza ninguém. Mas no processo de crescimento, no processo de amadurecimento, nesse processo de conduzir o povo, que foi o que Moisés fez, Josué fez, nesse processo de conduzir o povo, vamos dizer assim, conduzir o povo pelo caminho, Deus, ele vai moldando, Deus, ele vai transformando pessoas, mas Deus vai tirando também muita gente que está servindo de tropeço. Então, nós oramos, líderes oram, pastores oram, nós oramos, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, livra-nos do mal. E aí, meu amigo, às vezes quando Deus cria uma situação, Deus, de repente Deus cria uma situação que tira pessoas, entendeu? Nós às vezes nos alimentamos, nós às vezes nos lamentamos, sem entender muitas vezes que o líder, às vezes ele não está perdendo pessoas, às vezes é Deus quem está livrando. Isso é um ponto também de maturidade para nós, para a liderança. E aí tu citou ali, conforme tu vai citando, eu vou marcando aqui, tu citou Acã, né? E realmente, quando nós olhamos para pessoas com espírito, muitas vezes, por exemplo, de Acã, Abirão, Datã, Corá, né? São pessoas, e aí citou o exemplo de Jesus, Jesus investiu 3 anos e meio em Judas. Só que aí a questão que eu quero colocar aqui, Eliezer, é o seguinte, que o líder, seja ele em qualquer área, em qualquer nível de liderança, ele precisa realmente ter o posicionamento, entendeu? Ele não despreza as pessoas, mas chega uma hora que precisa ter um posicionamento, às vezes, mais firme, né? Veja que chegou um momento que Jesus olhou para Judas e disse, meu amigo, Jesus não usou amigo naquela expressão, mas Jesus olhou para Judas e disse, olha, levanta dessa mesa e vai fazer o que tens para fazer. Entendeu? Então, às vezes, fica insistindo, porque o que acontece? Às vezes o líder, o pastor, fica insistindo e alimentando pessoas que estão com atitudes desleais e que vão causar grande problema e vão comprometer todo o rebanho. Isso é muito sério. Muitos líderes, muitos obreiros, muitos pastores têm se arrebentado pelo meio verdadeiramente porque insistem com pessoas que já mostraram que já não estão com eles, entendeu? Pessoas que já mostraram, não, vamos usar assim uma palavra, já mostraram que não estou fechado contigo. E ele insiste, alimenta atitudes desleais, né? E aí é bem forte, mas eu li um dia isso, que na natureza, no reino animal, existe um fato curioso,
que se você poupa um lobo, ele sacrifica 5 ovelhas. Entendeu? Então, muitas vezes é preferível você perder um lobo, mas poupar 5 ovelhas. E aí, às vezes, nesse momento, quando alguém nos ouve, nós estamos falando sobre liderança aqui, chamado, vocação. Às vezes alguém pode dizer, nossa, pastor, mas a Bíblia não diz que o pastor dá vida pelas ovelhas? Sim, o pastor dá vida pelas ovelhas. Entendeu? Pelas ovelhas. Agora, não por pessoas com espírito como esses, que foi citado Acã, Abirão, Datã, Corá, pessoas que estão trazendo problemas, que estão dividindo muitas vezes, trazendo realmente problema para o líder. Então, é muito fácil o pastor, o líder, falando pastor ovelha, é muito fácil lidar com a ovelha, Eliezer. O pastor lida com a ovelha. Salmo 23. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Guia-me. O pastor guia, a ovelha se permite ser guiada, né? E o pastor, ele usa 2 coisas com a ovelha: cajado e vara. O cajado ele usa para puxar a ovelha mais perto, quando a ovelha está meio distante. E a vara ele usa quando a ovelha está meio dispersa, ele dá uma pancadinha na cabeça da ovelha, a ovelha às vezes dá uma desnorteada, mas segue pelo caminho. Ovelha. Agora, quando existe pessoas com espírito de Judas, de deslealdade, de confusão, de trazer problema, o posicionamento precisa ser diferente. E aí, muitas pessoas não conseguem, às vezes, confunde com o desprezo, e não é desprezo. Você não despreza as pessoas. Você não pode desprezar. Porque se a pessoa se arrepender, se a pessoa se quebrantar, Deus vai usar. Agora, é diferente do posicionamento. O que nós vamos falar de Provérbios, capítulo 22 e 10? Provérbios 22 e 10 diz assim, ó: lança fora o escarnecedor, e com ele se vai a contenda e cessarão as demandas e as brigas. Então, chega o momento, Eliezer, na nossa vida, no nosso ministério, que o líder precisa ter um posicionamento, às vezes, mais firme. E, geralmente, as pessoas não entendem isso, elas não vão entender, entendeu? Elas vão se ofender, vão ficar bravas e tal, mas, às vezes, é um posicionamento mais enérgico que precisa ter. Desprezo, não podemos desprezar ninguém, mas veja Jesus, veja Josué, nós estamos olhando para esses exemplos. Josué precisou bater de frente com Acã, entendeu? Se ele permite que continue aquela situação ali, ele ia conduzir o povo ia ir para uma situação muito terrível. Então, eu só quis destacar isso, porque nós não podemos desprezar ninguém, mas o líder em qualquer nível que for, o líder na empresa, o líder no comércio, na igreja, chega o momento que ele precisa ter uma iniciativa mais forte, porque senão ele perde o grupo que ele tem. Com certeza, uma pessoa ela pode estragar todas as outras, porque o pecado de Acã, ele faria com que todo o povo viesse a perecer. Então, a gente tem aquele costume, né, de falar, né, sempre no final do culto, se Deus é por nós, quem será contra nós? E quando Deus é contra você? Então, líder, não fica apavorado quando Deus colocar situações que você vai precisar tirar alguém. Foi muito sábio essa palavra do Gabriel, e a gente tem que entender que Deus, ele conhece os corações. Eu já ouvi em reuniões, a gente tem toda manhã uma oração na terça-feira aqui com os obreiros. Eu nunca vou esquecer de uma oração de um obreiro muito amigo meu, que ele orava a Deus, revela aquilo, pecado que está oculto, e ele pediu, e a gente viu a mão de Deus usando situações para tirar pessoas que era necessário, que estavam com pecado oculto dentro do departamento, e aí o líder precisou tomar um posicionamento. Não, o pastor Antônio hoje até falou, não podemos jogar sujeira para baixo do tapete. A gente precisa ter um posicionamento de líder. Salmo 139, Senhor, tu sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar, conheces o meu levantar. Então é ele que conhece todas as coisas. Primeiro conselho, não despreze ninguém. Segundo conselho, não se esqueça de Moisés. A gente vai ver várias afirmações no decorrer aqui de Josué capítulo 1 e no decorrer do livro de Josué, é que você vai observar que Deus o tempo todo, ele fala, Josué, você vai ser grande, mas não se esqueça de Moisés. Presta atenção, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse, a quem? A Moisés. Lá no versículo 5, ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida, assim como eu fui com Moisés. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Lá no versículo 7, tão somente esforce-te, tenha bom ânimo, tenha cuidado de fazer conforme toda a lei de quem? Que o meu servo Moisés te ordenou. Aí nós vemos um grande problema aqui nesse ponto. Não se esqueça de Moisés, é que as pessoas elas têm o costume de esquecer das pessoas que lhe ajudaram, das pessoas que no momento que você precisou, estava ali para te estender
as mãos. É um grande problema que a gente vê das pessoas chegando aonde elas querem estar, no status que elas estão, e elas acabam esquecendo da onde elas saíram. A gente olha para aquele moço lá que os amigos dele trouxeram a cama até Jesus, né, desceram pelo telhado, e aí Jesus manda que ele pegasse a cama e voltasse para a sua casa. Ou seja, aquilo que te causou, né, desgosto, você precisa olhar e saber, entender da onde você saiu. E vale ressaltar também que esse plano não era de Moisés, esse plano ele era do próprio Deus. Então, Moisés foi só uma peça-chave, porque a promessa já tinha... Por isso que eu digo, promessa não morre. Né? A promessa lá para Abraão, lá em Gênesis 12, quando ele sai de Ur dos Caldeus, a promessa estava lá. E ela vai continuando e Deus vai usando pessoas, vai usando, né, peças dentro do tabuleiro do xadrez, né? Parece que Deus está jogando xadrez ali. Ele vai usando as situações. Moisés foi usado por Deus, e depois vem Josué, mas Josué não pode esquecer do que Moisés havia feito. Ah, exatamente, perfeito. Eu até marquei aqui, quando eu estava falando, marquei aqui, que lembrar das nossas origens, ou lembrar das origens, te mantém com os pés no chão, né? Acabou, quando você se lembra, mantém sempre na lembrança as suas origens, quem investiu em você, quem te aconselhou, quem te ajudou, mentoreou, te confrontou, né? Quem te confrontou para que você crescesse, você mantém o pé no chão, entendeu? Isso é muito importante também, não esquecer de Moisés, não esquecer das raízes aí. Muito legal. Também tem um texto aqui que até nessa lição dos jovens, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, que é um texto bem conhecido, que vale a gente ressaltar aqui. 1 Coríntios, capítulo... 1 Coríntios, capítulo 3 e 7. Enquanto vai procurando o texto aí, só agradecer o pessoal que está conosco aí, e não saia, fique conosco aí, nós vamos discutindo mais algumas coisas aí, daqui a pouco a Eliezer e a Jo vão cantar, fique aí para você absorver tudo que nós vamos falar ainda aí, vai ser bênção aí, de bastante crescimento para você, ok? Amanhã é domingo, fique mais um pouco conosco aí, vai ser beijo de Deus. Vai lá, Eliezer. Amém, daí já vou cantar com a Jo, ela já vai escolher um hino ali. A Jo está aqui só se alimentando aqui. Ela escuta nós, ela dá glória a Deus, e o Caleb pula lá na barriga. Olha o texto que Paulo vai dizer. Eu plantei. Olha o processo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Várias pessoas vão passar. A gente vê que dentro da igreja nós temos coluna e nós temos escora dentro da igreja. Escora é algo provisório. Eu, como obreiro, talvez as pessoas vão interpretar mal, mas eu, como obreiro, sou uma escora aqui em São Bento do Sul. Eu estou apenas de passagem aqui. Mas existem pessoas que são colunas, que elas irão permanecer aqui dentro da igreja. Esse ponto, não se esqueça de Moisés. Paulo está falando, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha que interessante isso, gente. Paulo, ele estava reconhecendo, estava mostrando, né, que todos têm a sua lacuna preenchida dentro da igreja, tem o seu papel dentro da igreja, né? Mas quem dá o crescimento é o próprio Deus. Você não é o bambambam, não é a última Coca-Cola do deserto, né? Quem dá o crescimento, quem faz você progredir no ministério é o próprio Deus. Amém? Exatamente. É isso aí. Cada um tem a sua participação dentro do propósito de Deus para a igreja e para a expansão do reino. É isso aí, perfeito. Vamos louvar, Jô. Ela chega aqui. Isso aí, gente. O legal, que bom, né, Gabriel, que a gente tem esses recursos, né? Oh, Deus, muito bom, muito bom. É isso aí. Enquanto vocês vão se preparando aí, alguns comentários que eu tenho aqui, da Késia, Abigail, do Micael, meu sobrinho, Deus abençoe. Nosso pastor também participando conosco, o Angelim, o Valdemir, a Késia, Deus abençoe, irmão Samuel e a esposa, a Eliane Ferreira, irmão Rosilene, irmão Margarete, a Eula, irmão Jonas, irmão Tony, maravilha, algumas pessoas comentando, irmão Hilton também, Deus abençoe a vida desse povo abençoado, maravilha, vamos ouvir um louvor aí antes de continuar, né, Lezé? Vai lá, amém. Canta aí. Ô, gente, comenta o seu amém aí, o seu glória a Deus aí. Isso, como eu sempre digo, seja um missionário digital, gente. Seja um missionário digital. Você não pode ir em outros países, mas comece a compartilhar agora.
Vai mandando pro seu amigo que Exatamente. está passando por um momento de dificuldade aí. Eu vou cantar esse hino com a Jo, a gente cantou no dia que a gente se despediu lá de Ponte Serrada. Faz tempo que a gente não canta esse louvor, nós vamos adorar ao Senhor. Vamos lá então. Calmaria. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Como ele ensina, Jo? Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao vazio e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Ele é rei e o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Como ele é perfeito, né, Jo? Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não para de avançar, mas para pra escutar, entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao vazio e assim te guiará ao lugar seguro, a calmaria. A calmaria. Amém. Calmaria. Maravilha. Fala bastante comigo, Gabriel. Estava lembrando ainda quando eu era bem criança, eu e a minha mãe indo para a escola dominical, né, a chuva pegando água lá na canela, e nós indo na escola dominical para aprender. Eu sou grato a Deus por isso, né? Foi Deus que mostrou no momento de dificuldade para eu entender o porquê que hoje eu estou na obra. Eu sou grato a Deus. As pessoas às vezes dizem assim, o Eliezer é novo, eu estou com 24 anos, vou fazer semana que vem 24 anos, coordenador aqui do curso de Teologia aqui em São Bento do Sul. Mas isso não é mérito meu, é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas no decorrer da minha infância até hoje, eu vi a mão de Deus, né, em todos os momentos, desde os momentos da dificuldade, né, de ver meu pai
chorando de dor ainda quando eu era bem criança, e eu vi que tudo isso era Deus preparando e moldando o meu caráter ministerial. Então, não se esqueça de Moisés, não se esqueça das origens, né, Gabriel? Verdade. E muito bom, meu amigo, ver vocês louvar o Senhor realmente com graça, unção de Deus. Isso é muito bom. E tem um hino, aquele hino do Tu És Fiel, acho que vocês cantam, não cantam? Tu és fiel, Senhor. É? Então, prepara para cantar ele daqui a pouco aí. Vamos cantar. Então tá. Já vai preparar ali. Então tá. Vamos lá, vamos continuar aí. Vamos continuar aí para a gente discutir um pouco mais aí sobre liderança com o pessoal aí. Amém. Pessoal que está chegando agora, Deus abençoe a sua vida. Tá? Eu estou falando aqui diretamente de São Bento do Sul, norte do nosso estado. Cidade gelada demais, mas é uma cidade muito boa. Eu daqui uns dias que eu for em Ponte Serrada, o pessoal já vai perceber que a cidade é tão boa, porque eu já dei mais uma engordadinha. Vamos lá. Gente, não se esqueça de Moisés. Terceiro ponto. Viva. Pregue e medite nas Escrituras. A gente vê que o tempo todo Deus ele fala isso para Josué. Você vai assumir uma liderança. Só que, gente, assumir uma liderança não é apenas pegar a liderança e você não ter um momento de preparação. A gente está vivendo hoje uma geração de muitos obreiros até preguiçosos, sabe? A gente sempre escuta aquela famosa afirmação. Claro, você é inspirado por Deus, Deus ele vai, né, te direcionar na mensagem que você deve pregar. Mas isso não te deixa isento de se debruçar sobre a Bíblia, de ler a Bíblia por horas e horas, de pegar um bom livro, uma boa literatura, ler. Então, o terceiro ponto que nós temos aqui é: viva, pregue e medite nas Escrituras. Primeiro, seja fiel. Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Ou seja, ele precisava cumprir a lei. E hoje nós vemos um grande problema de muitos pregadores e muitos líderes, é que tem um discurso muito bonito, né? Falam muito bem, mas não vivem o que pregam. Parece que isso já é clichê a gente falar, mas é necessário sempre falar, né, Gabriel? Se você prega, viva o que você prega. Zé, quanto a esse ponto, viver aquilo que prega, né? Não adianta, o maior sermão do pregador, né? Maior ensinamento de um líder, sempre vai ser realmente a sua vida, né? E isso para nós hoje, e deve ser para todo líder, para todo obreiro, o grande desafio, né? Porque nós podemos cantar, nós podemos pregar, nós podemos ensinar muitas coisas, mas nós só vamos reproduzir nas pessoas aquilo que nós somos, né? Então, nós podemos cantar muito, pregar muito, ensinar muito, mas nós só vamos reproduzir realmente nas pessoas aquilo que nós somos. É o discipulado, né? Então, você reproduzir nas pessoas aquilo que de Cristo existe em você. Então, quando nós falamos isso, em viver aquilo que se prega, pregar aquilo que se vive, é o grande desafio realmente do nosso tempo, né? Você poder reproduzir nas pessoas aquilo que você é, e não somente aquilo que você canta, prega ou ensina. E também aqui, nesse ponto, a gente vê Deus falando para Josué que ele precisava ser fiel, que ele precisava falar a respeito da lei. Ou seja, ele precisava conhecer da lei. Você só vai falar daquilo, né, que você tem propriedade, daquilo que você conhece. Eu fico, às vezes, eu acho um absurdo um obreiro dizer que não gosta de ler, não gosta de ler a Bíblia. Né? Do que você vai falar? Da história da carochinha? Não tem? Então, Deus está falando para Josué, fala da lei. Não tem outro assunto de falar, fala da lei. Exatamente. E assim, Eliezer, é o seguinte, sobre essa questão que mencionou a respeito de ser fiel, a respeito de ter o preparo, eu vejo também, entre muitos propósitos que houve de Deus nessa quarentena, né? Agora, a princípio, né? Ou agora está voltando à normalidade, mas quando eu digo dessa quarentena, naquele período que ficou realmente tudo fechado, tudo trancado, né? Aqui no nosso estado, por exemplo, ficou tudo fechado. Eu vejo que essa quarentena, meu amigo, serviu também, entre tantos propósitos, serviu também para revelar líderes, obreiros, músicos, cantores compromissados realmente com o altar de Deus e com servir ao Senhor e no seu chamado. Porque nós podemos fazer uma reflexão de quanto que esse líder, esse obreiro, esse músico, esse cantor, quanto que ele aproveitou o tempo vago,
para se aprimorar, para buscar mais, para ler mais, para treinar mais, para pegar o seu instrumento e praticar mais. Ah, pastor, mas eu continuei trabalhando. Eu nem digo durante o dia, eu digo nas noites de culto, né? Nas noites de culto onde não tinha o culto. Quantos líderes, quem sabe, aproveitaram para ler mais a Bíblia, para estudar mais, para preparar mais mensagens? Quantos músicos, quem sabe, aproveitaram este período para aumentar o seu repertório, pegar o seu instrumento para treinar aquelas músicas difíceis? Então, é um momento também que serviu para revelar aqueles que estão compromissados realmente com o altar e com o serviço de Deus. Porque tem algo que eu digo sempre, Eliezer, nosso curso de teologia, que eu digo que Deus, em algumas mensagens eu friso isso, que Deus sempre nos usará, ou Deus nos usará sempre na medida do nosso conhecimento. Entendeu? Então, eu quero ser grandemente usado por Deus. Você vai ser usado por Deus, mas Deus vai te usar sempre na medida do seu conhecimento. Então, quando eu olho, por exemplo, para Paulo, Paulo nos ensina muito sobre isso, né? Quando eu vejo, por exemplo, quando Paulo foi chamado por Deus, depois que Paulo foi chamado por Deus e teve um encontro com o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco, e ele vai nos dar essa luz, esse entendimento em Gálatas, Paulo passa 14 anos se preparando, sendo preparado pelo Espírito de Deus, estudando, se aprofundando, 14 anos, para então começar a... deserto, né? Isso, para começar a realmente exercer o seu ministério. E aí, qual foi o resultado disso? Quantas cartas Paulo escreveu? Paulo escreveu 13 cartas, 14 se nós considerar Hebreus, né, que alguns teólogos defendem que Hebreus também, mas vamos defender as 13. Então, 13 cartas. Meu amigo, é muita coisa, né? E aí, se nós fazemos um comparativo com Pedro, por exemplo, quem sabe Pedro, né, perguntando ao Espírito Santo, quantas cartas eu vou poder escrever? Escreve aí umas 2, né? Tá bom, Pedro. Pedro foi grandemente usado por Deus, mas na proporção com Paulo, sem comparação do que Paulo nos deixou nas riquezas, porque Deus sempre vai nos usar na medida do nosso conhecimento. Então, você busca, você lê, você vai atrás, você se dedica, você estuda música, você busca mais, Deus vai te usar na mesma proporção. Entendeu? Porque Deus vai usar na medida do seu conhecimento. Então, muitas pessoas não buscam e às vezes querem que Deus use de uma forma sobrenatural. Não tem como. Deus vai usar na medida da sua fome. Quanto mais você busca Ele e se aprimora, Deus vai te usar nessa mesma medida. E é muito interessante essa questão do apóstolo Paulo, do conhecimento, tendo aprendido aos pés do grande Gamaliel. A gente vê um episódio que acontece lá em Atenas, quando ele se depara com uma sociedade, e olhando, acho que é Atos 17, se eu não me engano, fala que Paulo ele era muito observador. Só que Paulo ele observava e ele tinha todo o conhecimento que ele tinha adquirido, né, que entra dentro desse ponto que o Gabriel ressaltou aqui essa noite. A gente percebe que ele olha, ele vê a questão cultural, ou seja, para ele ter um conhecimento cultural daquela nação, provavelmente ele fez um estudo sociológico daquela nação, né? E aí ele diz assim, sabe quem eu estou pregando? Aí esse Deus, aí havia lá, né, aquela passagem ao Deus desconhecido, é esse que eu estou pregando. Ou seja, Paulo ele tinha um conhecimento não apenas, por isso que eu gosto muito de ler, e eu sempre gosto de utilizar nas minhas pregações, não apenas a Bíblia é o meu norte a ser seguido, né? Até eu vi uma frase, acho que foi até o Gabriel que postou ali falando sobre você precisa passar férias nos livros, mas a Bíblia deve ser a sua habitação. Acho que eu vi em algum lugar essa frase. Quando a gente vai pregar, pode falar. Você precisa visitar bons livros, mas viver na Bíblia. Então eu acho que o Hernandes Dias Lopes copiou essa frase do Spurgeon, que eu li no livro do Hernandes Dias Lopes, ele copiou do Spurgeon. Então, estamos descobrindo as coisas aí. Olha o que eu quero, quando eu quero chegar com isso. Quando você vai pregar, utilize vários meios além da Bíblia, né? Por que não ler até um livro de poesia, sei lá, assistir um filme, utilizar daquele filme, uma parte que te chamou a atenção, utilizar, porque o apóstolo Paulo ele era muito racional em suas pregações. Pode perceber que ele utiliza até, a gente percebe que chega os momentos que ele chega a bater em alguns filósofos com algumas heresias dentro, ele combatia. Por quê? Porque ele conhecia. Como é que Paulo conhecia aquelas heresias? Porque ele estudou acerca daqueles grupos. Tanto que o Pitágoras ele diz que o homem é a medida de todas as coisas.
E o apóstolo Paulo vai lá em Efésios, ele diz o quê? O homem, ele não vai dizer, eu vou parafrasear, ele não diz, né, o homem é a medida das coisas, esse homem, ele tem que chegar à medida do varão perfeito, que é Jesus, ou seja, o homem não é a medida de todas as coisas, o homem tem que ser a medida de Jesus, varão perfeito. Como que Paulo sabia de tudo isso? Porque ele estudava, porque ele conhecia. Então, prepare-se, Josué precisava preparar-se para conduzir o povo. Um líder que não se prepara, ele não consegue levar ninguém, né, a grandes vitórias. E aí me veio à memória, Zé, outra coisa, que quando nós estávamos falando ali, eu marquei aqui, sobre a questão ainda de viver aquilo que prega. Uma consideração que eu quero fazer, porque aquilo que eu mencionei, que nós só vamos reproduzir nas pessoas aquilo que somos, né? E esse é o grande desafio. Por que que muitas pessoas têm se frustrado hoje com líderes? Muitas pessoas têm se frustrado com obreiros, com pastores, né? Infelizmente. Por quê? Porque realmente estão pregando aquilo que não vivem, né? E aí algo que eu lembrei quando estava mencionando, falando antes eu escrevi, infelizmente nós vemos hoje muitos ministérios na mão, entendeu? Muitos ministérios na mão, meu amigo, porque lá fora o discurso é bonito, né? É forte, é um grande general, é guerreiro, só que em casa só a esposa sabia o que tinha por baixo da armadura. Tinha lepra, tá entendendo? Então tem muita gente com discurso hoje em cima dos nossos púlpitos, e quando eu falo isso, eu falo em questão de ministerial de todas as áreas. Pastores, pregadores, líderes, cantores, líderes de departamento em todas as áreas. Estamos falando sobre liderança, chamada e vocação. Então, muitas pessoas que lá estão com um discurso bonito, mas só a esposa sabe o que tem por baixo da armadura. Quando ele chega em casa e tira a armadura, o mau cheiro é muito grande. Então, isso chega uma hora que esse mau cheiro começa a exalar na igreja, começa a exalar no departamento, começa a exalar nas relações, nos relacionamentos, e dá problema. Então, é algo que precisa, neste tempo, ser corrigido, e novos líderes que estão surgindo precisam estar atento a isso daí. É verdade, e depois a ordem do profeta para Naamã é que ele tirasse a armadura para poder ser curado, né? Então vamos adentrar aqui no próximo ponto, no terceiro ponto. Pode falar, Gabriel. Mano, eu preciso considerar isso, porque assim, ó, eu vi esses dias, essa questão que mencionou de tirar a armadura, eu vi uma live esses dias, não vou citar, logicamente, por questão ética e respeito, eu vi uma live esses dias de alguns líderes, obreiros, fazendo uma live, e eles levantaram uma questão muito preocupante de líderes, né, menciono novamente, em qualquer área, em qualquer nível, mas principalmente obreiros, né, eles levantaram uma questão, por que muitos obreiros hoje, muitos líderes hoje estão com problemas e não procuram ajuda? E aí foi defendido que é porque eles têm medo do que as pessoas vão falar, ou porque não tem ninguém para procurar. Por exemplo, assim, ó, a igreja procura ajuda de quem? Procura ajuda do pastor, certo? Sim. E aí foi levantada essa questão, mas o pastor procura ajuda de quem, então? Então, a princípio, dá uma ideia assim, poxa, realmente, verdade, mas o pastor sempre vai ter alguém acima dele, entendeu? Então, ele precisa buscar ajuda, tá com problema, precisa buscar ajuda, porque dá a entender que, então, esses líderes têm uma justificativa para continuar com problemas, continuar com as dificuldades e não procurar ajuda, porque simplesmente não tem quem procurar. Não é assim, tem sim, precisa ser procurado, porque senão uma pessoa doente vai ficar ministrando para pessoas que precisam ser curadas, entendeu? Então é algo muito sério isso aí para líderes, quem sabe estão nos ouvindo, vão acompanhar, né? Precisa buscar ajuda, tá com problema, busque ajuda. Eu até, esses dias, eu tive que exortar um camarada que eu estava no meu cantinho quieto, mas eu acabei ouvindo, estávamos em um grupo ali conversando, e ele falou assim que pegou aquele texto, né? Maldito homem que confia no homem, eu não confio em ninguém, eu não tô nem aí, eu não confio em ninguém, eu só confio em mim mesmo. Aí eu falei, olha, meu texto aí não está se referindo a isso, né? Maldito homem que confia em si mesmo, a sua própria força. Como que você não vai ter alguém a quem você confiar, conversar? Não tem lógica isso, é preciso.
Um dia eu estava trabalhando com o discipulado em Laguna, chegou um dia eu cheguei para o pastor Antônio e falei, pastor, eu estou discipulando tantas pessoas, mas eu estou precisando de um discipulado também, eu preciso conversar com o senhor, eu preciso ser ministrado também na minha vida. Porque a gente, como líder, a gente está ali o tempo todo alimentando, está alimentando as pessoas, está pregando, está desenvolvendo N ministérios dentro da igreja. Mas tem um momento que você também precisa ser ministrado. Então tenha alguém a quem confiar, alguém para conversar, alguém para expor os seus problemas. Mas também não é qualquer pessoa não, né, Gabriel? Também você tem que... Exatamente. A pessoa que escolher tem que Deus direcione essa pessoa para você, claro, né? claro. Exatamente, é isso aí. Então tá. Reconhecimento, compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Primeiro ponto, reconheça o seu chamado. Há muitos líderes que eles acabam... É aquele líder reclamão, né? Ele reclama, eu não vou para frente, eu não consigo. Por quê? Porque ainda não reconheceu o seu chamado. Vamos olhar para o exemplo de Jesus. Ele tem uma aprovação da boca do próprio Deus. Quando Deus fala, esse é o meu filho amado, ao qual eu tenho comprazo, quando Jesus foi para ser batizado por João. Ou seja, ali há uma aceitação divina. Jesus, sendo ele 100% Deus, 100% homem, ele também tinha uma aprovação da parte de Deus. Por isso, reconheça o seu chamado. A gente tem dificuldade hoje na igreja, Gabriel, de pessoas que não reconhecem o chamado de Deus na vida delas? Exatamente, mano. Esse é um grande problema, né? Nós precisamos, antes de reconhecer o chamado também, reconhecer o Deus do chamado, né? Ter um relacionamento íntimo com Deus, para que ele possa, o Espírito Santo possa revelar sobre nós, realmente, o propósito dele para nossas vidas, né? Nós precisamos reconhecer aquele que nos chamou, reconhecer aquilo que Deus nos entregou, né? E o reconhecimento do chamado, isso é muito importante. Agora, se me permite, eu quero apimentar um pouquinho aqui, uma situação um pouquinho mais polêmica, talvez, aqui, a respeito do chamado e da vocação pastoral. Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas eu vou falar aqui. Felizmente, meu amigo, assim, ó, hoje, muitos obreiros, muitos pastores, né, eles têm o seu ministério aprovado, reconhecimento do seu chamado. Muitos pastores hoje têm o seu ministério atestado, aprovado, pelo tamanho ou pela quantidade do prédio que constroem. Entendeu? Quantos prédios constroem, quantas reformas fizeram, isso é o que está atestando muitos ministérios por aí. E aí, às vezes, você pega o telefone, pastor, como é que está a obra aí? Entendeu? Como é que está a obra aí? Ah, está uma bênção, nós construímos 3 prédios, reformamos 10 e já estamos pintando mais 4. Entendeu? Tá, mas e as pessoas? Então, alguns ministérios, dentro disso, do reconhecimento do chamado, da vocação, muitos ministérios estão abandonando o chamado, abandonando a verdadeira vocação ministerial, a verdadeira vocação pastoral. Entendeu? E como consequência disso, as pessoas estão continuando dentro dos templos vestidas de religião, porque líderes hoje simplesmente abandonaram a sua vocação pastoral, a sua vocação ministerial, e estão confundindo esse chamado de Deus, o reconhecimento do chamado. E aí é muito forte o que eu vou dizer, mas infelizmente muitos ministérios, entendeu? Muitos ministérios estão como Marta, meu amigo. Entendeu? Eles estão tão obcecados pela casa que a presença de Jesus já não faz mais diferença. É verdade. Tá entendendo? Estão tão obcecados pelo prédio, pela parede, que a presença de Jesus já não faz mais diferença. E aí, quando o apóstolo Paulo escreve para nós sobre... isso é muito curioso, eu estudava isso um dia, e eu fiz uma marcação enorme na minha Bíblia. Quando o apóstolo Paulo fala sobre procura apresentar-te como um obreiro aprovado, conhece esse texto, né? Quanto tempo a gente já leu, né? E é interessante, meu amigo, porque quando Paulo usa isso, procura apresentar-te a Deus... Tá dando um erro aqui no meu notebook. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Esta palavra aprovado, Paulo usa, no original, ele usa uma palavra que é dóquimo, que é moeda.
E aí eu fui atrás para pesquisar e entender o que Paulo estava dizendo. É muito curioso, porque Paulo usa essa ideia da moeda, procura apresentar-te a Deus aprovado. Ele usa dóquimo, que é moeda. Porque o que acontecia? Quando eles precisavam saber se uma moeda era verdadeira, original, eu não tenho nenhuma moeda aqui. O que eles faziam? Eles pegavam essa moeda, aqui, ó, achei. Eles precisavam saber se a moeda era original, eles jogavam a moeda no chão, entendeu? Jogavam a moeda no chão. E aí, pelo som da moeda, pelo barulho, pelo som que a moeda produzia, eles sabiam, eles identificavam se a moeda era original ou não, pelo som da moeda. Então, quando Paulo diz, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, ele usa a ideia do dóquimo, da moeda, daquilo que era feito para saber se a moeda é original. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, você precisa apresentar-se a Deus com o som original, com o som original do seu chamado, da sua vocação. E muitos ministérios hoje não estão produzindo mais o som original do chamado, da vocação ministerial. Então, nós precisamos reconhecer o nosso chamado, mas saber que a nossa prioridade é edificar vidas, entendeu? Então, precisa haver as duas coisas, precisa haver um equilíbrio. O prédio precisa ser cuidado, precisa ser construído, mas eu estou falando aqui especificamente de ministérios que são atestados e reconhecidos só por isso, entendeu? Para alguém não entender errado, que são atestados só por isso. Olha, um grande homem de Deus. E aí você vai ver o histórico, só construiu o prédio, meu amigo, não edificou, não perdeu o som original. Muitos ministérios hoje perderam o som original, entendeu? E isso é um grande problema. E precisa estar dentro do reconhecimento do chamado. Não perder o som original da vocação. Eu concordo plenamente com o que o Gabriel falou. O Gabriel foi inspirado por Deus aí. Eu sempre costumo brincar nas aulas, eu sempre digo pro pessoal, quando eu toco no assunto assim, que é preciso falar, né, que a gente chama polêmico, mas é necessário falar. Eu sempre digo que isso não acontece aqui, isso acontece lá na China, lá na Coreia do Norte, lá acontece, aqui não acontece. Vamos olhar lá para Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João estavam indo para orar, deparam-se com aquele homem na Porta Formosa, que pede, dá uma esmola, por favor. Então, talvez para alguns pastores, a esmola seria o suficiente, estava bom. Mas Pedro, ele está dando uma importante lição para nós. Pedro, ele não tinha dinheiro, não era, quem sabe, o pastor de uma grande igreja, né? Mas ele tinha cura, né? Ele tinha cura. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. E olha, é interessante porque Jesus, ele já vai fazer uma denúncia. Esses dias o pessoal acabou falando que eu estava falando uma heresia, mas se você for interpretar bem o texto lá de João 10, Gabriel, quando Jesus ele vai fazer uma denúncia, ele está falando sobre o ladrão, se referindo aos fariseus, porque ele tem uma discussão mediante uma cura que acontece lá em João capítulo 10, nos versículos anteriores, e ele diz, olha, os mercenários estão vindo e estão roubando as ovelhas, estão, né? Aí ele diz assim, o ladrão, eles vieram roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz, mas eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então isso não é algo que está acontecendo só hoje, isso é algo que acontece desde o tempo de Cristo. Né? E Jesus ele faz essa denúncia quando ele se coloca ele como bom pastor e ele estava dizendo que os outros estavam roubando, estavam matando. É claro que a gente usa isso também com a figura do diabo, porque quem usa essas pessoas que fazem isso é o próprio diabo, né? Então, reconheça o seu chamado. Quando Deus chama, ele capacita. Quando ele capacita, ele envia. Quando ele envia, ele se encarrega de respaldar, né, a sua vida. Quando Deus chama, você já tem um chamado. Hoje nós estivemos aqui numa congregação em Delvais, onde um jovem, né, o Cleiton, assumiu uma congregação, apesar da sua idade. E algo que me chama a atenção, vou usar o exemplo dele, é que apesar da pouca idade que ele tem, ele sempre ele reconhece o chamado de Deus na vida dele e ele dá o máximo. Né? Não adianta, eu tenho o chamado de Deus, mas eu vou ficar de braços cruzados, venha o teu reino, faça a tua vontade, deu, acabou, é só isso. A gente pega lá o Salmo, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, agora eu estou na obra, ninguém me segura. Né? Eu sou um saiadinho de Jeová. Não, gente, você precisa dar o seu máximo, todo chamado ele vem com peso, a gente vê ali no versículo 5, no versículo 6, 7, 9, Deus falando para Josué que ele precisava meditar, ele precisava dar o máximo mesmo. Ele não iria brincar com o povo, ele precisava dar o seu máximo.
Então, por mais que você reconhece o seu chamado, por mais que você está mediante de uma grande liderança, tem um grupo grande de pessoas que você está liderando, dê o seu máximo. E eu sempre costumo falar aqui, Gabriel, quando aqui a gente como coordenador também do departamento infantil, aqui em São Bento do Sul, eu sempre falo para as irmãs do departamento, vocês são pastores dentro do departamento onde vocês estão. As pessoas, às vezes, elas querem delegar, não, isso é o pastor que tem que fazer. Não, mas se o pastor te direcionou para dentro daquele departamento, você é o pastor daquele departamento, você é o pastor dos jovens, você é o pastor dos adolescentes. Essa é a minha visão, não sei se o Gabriel tem essa mesma visão que a minha, né? Claro que você tem o pastor como a figura principal da igreja, né? Mas também você é sua figura como um pastor também, de pastorear essas pessoas. Então, dê o seu máximo. Não, exatamente. Então, assim, quando eu tenho oportunidade, eu menciono sobre isso, que o líder, né, o líder de um departamento, ele é uma extensão pastoral, né? O obreiro, o líder é uma extensão pastoral, porque o pastor, ele não pode estar em todos os departamentos. Ele não pode estar ali sempre em todos os encontros dos departamentos. Então, o líder, qual que é a função do líder? Reproduzir para o departamento aquilo que o pastor está passando, né? Aqui a visão pastoral, a visão para a igreja, a visão de crescimento, a visão espiritual, ele vai reproduzindo aquilo ali, pastoreando aquele departamento de acordo com os princípios da palavra de Deus e de acordo com a visão do seu líder, do seu pastor. E a questão do Deus dar o máximo, Eliezer, para quem está nos acompanhando aí, você que está envolvido em uma área de liderança, e isso em qualquer área, né, na igreja, nós precisamos saber que é o seguinte, ó. Muitas vezes, quando você procura dar o seu máximo, você é mal compreendido. Você vai ser mal compreendido. Quando você procurar dar o seu máximo nessa liderança, nessa função, você pode ser mal compreendido por pessoas que não abrem mão da zona de conforto, entendeu? Geralmente as pessoas dirão que você quer aparecer, geralmente elas vão dizer que falta humildade em você, porque algumas pessoas, Eliezer, nós comentávamos alguns dias sobre isso, um dia que nós conversamos, algumas pessoas confundem a humildade com a mediocridade. Verdade. Entendeu? Então a mediocridade, o que é? A pessoa que se contenta em ficar na média. Ficar na média, não é assim mesmo, entendeu? Então ela confunde com humildade. E aí, eu quero citar um texto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, que é tremendo, que Paulo nos dá uma lição sobre essa questão de humildade e mediocridade, né? Nós devemos ter humildade, mas não podemos ser medíocres, gente. Isso aí, ó, às vezes a palavra, as pessoas entendem como uma palavra, né, medíocre. Não, mas medíocre é aquela pessoa que se contenta em ficar na média, né? E aí, veja na sua Bíblia isso, você abriu a Bíblia aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, o apóstolo Paulo, falando a respeito dos apóstolos, veja o que ele diz, ó. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 15, o 9 e 10, ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos. Veja, humildade, reconhecimento. Eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Por quê, Paulo? Porque persegui a igreja de Deus. Veja a humildade do apóstolo Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos. Gente, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Humildade, reconhecimento. Agora vem o posicionamento. Paulo, numa situação de humildade. Não sou digno, reconheço. Agora vem o posicionamento. Não a mediocridade de se conformar naquela situação e não dar o máximo. Veja o que Paulo continua dizendo. Ele diz assim, ó, não sou digno de ser chamado apóstolo, sou o menor, mas pela graça de Deus eu sou quem sou. E a graça não foi vã para comigo. Veja agora, tá preparado? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Pegou? Meu amigo, imagina você falar isso hoje. Entendeu? Olha só, a diferença é humildade e mediocridade. Paulo reconhecia que não era nem digno de ser chamado apóstolo. Ele perseguiu a igreja. Humildade, ele reconhecia que era falho também. Mas ele não se contentou com a zona de conforto e a mediocridade. Não, peraí, eu busquei, eu fui atrás, eu dei o meu máximo, eu estou dando o meu máximo. E fiz muito mais do que todos os outros apóstolos juntos. Meu Deus,
Se você fala isso aí hoje na tua igreja aí, eles te crucificam. O pastor Antônio, até esses dias, ele falou algo muito interessante, estávamos conversando, e ele disse assim, ó, Eliezer, você já percebeu que o pastor Antônio, às vezes, ele filosofa, eu acho muito interessante, sabe? Ele disse assim, já percebeu que as pessoas dizem, eu sou diácono, eu sou auxiliar, eu sou pastor, eu sou músico, mas se você falar que você é mestre, as pessoas vão dizer, ih, já tá se achando, ih, ó, já tá se achando, já não é mais humilde, e é verdade, né? Isso que tu falou, Gabriel, olha, na verdade, eu achei que eu ia hoje ajudar a ensinar, eu estou aprendendo mais do que ensinando. Que bênção, Gabriel, que Deus te preserve. É isso. Então, nós estamos dividindo aí esse espaço aí, é muito bom. Não, isso, Eliezer, é muito sério, porque assim, ó, hoje, Paulo fala dos 5 ministérios, né? Ele fala lá dos 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então, você pode reconhecer facilmente 4 desses. Não, eu tenho chamado profético, eu tenho chamado evangelista, mas se você dizer eu tenho chamado para ser mestre, acabou, meu amigo. Você vai ser, não, esse aí quer se achar, está se aparecendo. Então, mas são os 5 ministérios, entendeu? É difícil, mas é isso aí. É isso mesmo, nós precisamos dar o nosso máximo independente disso, sempre, dedicação, reconhecer o chamado e dar o máximo, é buscar a excelência. Não importa o que as pessoas dirão. É claro que nunca se esquecendo da humildade, que as pessoas confundem com a mediocridade, entendeu? Eu reconheço, sou falho, erro muitas vezes, né? Tenho muito que aprender, mas espera aí, eu estou buscando a excelência. Reconhecer o chamado, é isso. A pessoa precisa se valorizar, entendeu? Revalorizar aquilo que Deus entregou. Senão, meu amigo, imagina Paulo, pois é, eu persegui a igreja de Deus, eu sou o menor, é isso. Acabou, entendeu? Não, peraí. Vamos dar o máximo, vamos buscar. Então, isso é uma grande necessidade também nesses dias aí. Com certeza. Concordo com tudo que o Gabriel falou. E para a gente encerrar, o último ponto, primeiro, reconhecer o chamado, dê o seu máximo e entenda as promessas de Deus. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar prosperidade, a derrota dos inimigos, mas dentro de todas essas vitórias, esses atributos que Josué iria ganhar, existe um que é fundamental. Você pode ser um grande líder, você pode ser o melhor pregador, o melhor cantor, mas você precisa ter a presença de Deus. A presença de Deus é o essencial para qualquer líder. Moisés ele está diante de um grande dilema quando Deus fala para Moisés, olha Moisés, eu vou mandar um anjo contigo. Um anjo estaria bom, porque o próprio Deus garante, olha, o anjo vai fazer vocês ganhar e tal. E aí Moisés diz, olha, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Ó, o pessoal me achou aí, estão me mandando mensagem. Então, gente, você tem a promessa de Deus na tua vida. A prosperidade virá, a derrota, né, dos inimigos, né, para Josué, mas o essencial para um líder bem-sucedido era que ele tivesse a presença de Deus. Quando você lê Josué, você vai ver uma afirmação. E a fama de Josué percorria por todas aquelas regiões. Não era porque ele era o bambambam, era o melhor, né? Porque ele era filho de Num. Não, é porque o chamado é individual, né? A gente vê aqui que eles sempre colocam, né, filho de Num, mas o chamado de Josué não era o mesmo chamado do pai dele, né, Gabriel? Nada melhor de falar isso é o Gabriel, né? Filho do pastor Gabriel. Eliezer, e assim, ó, nesse texto que eu citou, vamos preparar para cantar esse louvor que eu citei antes lá, se vocês cantam ele, qual que era lá? A Jo tá quase dormindo. Pois nós já estamos quase terminando aí, né? Meu amigo, sobre a presença de Deus, né? Nada melhor que nós encerrando essa live aí falando sobre a presença de Deus. Porque nesse texto que mencionou de Moisés, e aí nós vemos que Josué aprendeu com Moisés sobre a presença de Deus. Tem um texto, esse texto, Eliezer, eu gosto demais, que é o texto de Êxodo, capítulo 33, do versículo 7 ao 11. Veja que coisa tremenda o que acontece aqui. Em Êxodo, capítulo 33, do versículo 7 ao 11, a Bíblia diz que Moisés saía do acampamento e ia até a tenda, né, para buscar o Senhor, e foi denominado como a tenda da congregação. E quando Moisés saía para buscar o Senhor na tenda da congregação, a Bíblia diz que isso está em Êxodo capítulo 33.
A Bíblia diz que quando ele saía em direção à tenda para buscar o Senhor, todo o povo se levantava e ficava na expectativa. O povo ficava na porta, cada um das suas tendas, olhando Moisés pelas costas e na expectativa, porque ele estava indo na tenda para buscar o Senhor. E aí, veja o que acontecia. A Bíblia diz que quando Moisés, quando o povo ficava nessa expectativa, em pé, esperando, e Moisés ia na tenda para buscar o Senhor, a Bíblia diz que uma nuvem descia até a entrada da tenda e Deus falava com Moisés. E quando o povo via isso, quando o povo via essa presença de Deus na vida de Moisés, a Bíblia diz que todo o povo se ajoelhava, adorava o Senhor e buscava o Senhor nas suas tendas. Sabe o que eu aprendo aqui, meu amigo? Que todo obreiro, todos nós, todo obreiro, todo líder, todo pastor, todo o líder de departamento precisa levantar a sua tenda pessoal. Você, líder de departamento, você obreiro, você quer ver o seu grupo, o seu departamento ser incendiado pela presença de Deus, se dobrar com buscando e com fome de Deus, levante a sua tenda pessoal de oração, de intercessão, de jejum, porque a presença de Deus sobre a tenda de Moisés, né, causava um impacto na vida das pessoas, de todos, que levavam eles a buscar ao Senhor, né? Pais, mães precisam levantar as suas tendas de oração, né? Você também, meu amigo, nós somos frutos de pais que levantaram as suas tendas de oração nas madrugadas e despertaram em nós o temor, a fome, o desejo por Deus, o desejo pela palavra. Então, nós precisamos realmente, nesse tempo, líderes que levantem a sua tenda pessoal de oração, de adoração, de jejum, e desperte nas pessoas esta fome, esse desejo. Amém. E do Gabriel falar, acho que as pessoas que estão acompanhando a nossa live aí, tenho certeza que após o término dessa live, ou nem esperar essa live terminar, já vão começar a buscar um pouquinho mais a presença de Deus. Quer ser um líder bem-sucedido, tenha a presença de Deus na sua vida. O próprio Jesus, né, ele falou sobre isso, né? O verbo se fez carne e habitou, né? Tabernaculou, fez tenda, né? O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A gente vai cantar esse hino, eu tenho certeza que faz parte da vida de muitas pessoas. Talvez você está nesse mesmo dilema. Ouça essa canção, Deus quer falar com você. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo que o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor,
eu permanece assim. Fiel sou teu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Verdade, aleluia. Deus é fiel, meu amigo. Aleluia. Mesmo nós sabendo que existe realmente as dificuldades, existem as limitações, existe os encalços desta tão nobre tarefa, da obra do Senhor, da liderança, mas o Senhor, ele não nos abandona, o Senhor não nos deixa. E eu tenho certeza que em muitos momentos que nós ainda vamos passar, momentos que, quem sabe, você já está passando aí, já passou, momentos difíceis, mas que você sentiu a mão do Senhor aí pertinho. É assim conosco também. Quando nós estamos vivendo um momento tão difícil, né? Porque estamos cuidando de pessoas, mas precisamos muito mais do cuidado do Senhor. O Senhor, ele estende a sua mão, nos guarda, porque ele realmente é fiel. Maravilha. Bênção de Deus. Verdade. E Deus o tempo todo ele está mostrando para nós que ele é poderoso. Esses dias eu estava lembrando com a João um hino que o pastor Gabriel cantava, e quando eu estou no momento de dificuldade eu lembro do pastor Gabriel cantando aquele hino. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem... Isso acalma meu coração, que a gente olha para o problema que a gente tem e faz um bicho de 7 cabeças, né? E Deus ainda ele está no controle de todas as coisas. Verdade, meu amigo. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, pastor Gabriel. Eu louvo a Deus pela vida do teu pai também, mesmo o Manuel. E todas as vezes que eu estou nos cultos, eu olho para o teu pai, meu amigo, eu vejo realmente um homem de Deus, um servo de Deus. E eu sei que o teu chamado ministerial foi gerado em oração, foi gerado das madrugadas de clamor. Esta fome que tu tens pela palavra de Deus não é em vão. Teu pai é um homem sedento pela palavra de Deus. Na última quarta-feira, ele estando aí no grupo de risco, pela idade, deveria ficar em casa. Ele botou uma máscara no rosto, ficou lá no meio dos irmãos, lá embaixo, bem quietinho. E ele disse: eu tinha que vir para ouvir a palavra, para me alimentar da palavra. Então, eu louvo a Deus porque nós somos frutos de homens que clamam nas madrugadas. Meu pai, um homem de oração, um grande exemplo para mim, para nós de oração. E eu disse isso em outras oportunidades já na igreja, que quando eu era pequeno ainda, adolescente, muitas madrugadas eu me levantava para ir ao banheiro e escuro, tudo escuro, eu ouvia um fundinho musical e gemidos, oração, e meu pai de joelhos dobrados, com a coberta em cima do corpo, clamando ao Senhor, pedindo por nós, pedindo pelos filhos, pela família. Senhor, desperta o chamado, desperta para a oração, desperta para a palavra. E isso, meu amigo, foi gerando em nós uma fome, um desejo muito grande por Deus. Então, nós louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida. É uma alegria, né, poder dividir esse momento aqui contigo aí. E pode ter certeza, Eliezer, Deus vai nos usar nesse tempo. Deus vai te usar nesse tempo. Deus vai usar vocês aí onde vocês estão, através do louvor, através da palavra. Vidas já foram, estão sendo e vão ser impactadas ainda por Deus através da vida de vocês. Prossiga avante, vai em frente, sempre com essa dedicação, com essa busca de excelência que vocês sempre tiveram, e muitas vezes mal compreendido, meu amigo. As pessoas muitas vezes não te compreendem esta fome, esse desejo que tens de fazer o melhor para Deus. Mas vá em frente, com humildade sempre, reconhecendo que somos falhos, que precisamos mais de Deus, mas que Deus já está honrando e vai honrar muito mais vocês ainda. Amém. Gabriel, só para encerrar aqui também, eu tenho que falar algo que é importante a gente falar, como líder da esposa, né, que a gente tem. Eu era criança, eu lembro da minha mãe,
que muitas das vezes eu também presenciei a mãe chorando, eu era criança, e eu secava as lágrimas dela, falei, mãe, por que você está chorando? Ela falava, é a presença de Deus, meu filho. E algo que me chamou a atenção, eu estava lá em Laguna ainda, fui acordar numa madrugada, agora não mais uma criança, mas um homem formado, e ser acordado pelas lágrimas da minha esposa orando por mim. Isso não tem preço, Gabriel. Você tem uma esposa, uma pessoa que está do teu lado para te ajudar, e eu sempre digo para a Jo não é 50% do meu ministério, a Jo é 100%. Se não fossem essas mulheres que suportam com a gente, não sei se a gente conseguiria, né, prosseguir no ministério, né? Exatamente, meu amigo. Assim, ó, louvo a Deus também pela vida da Andressa, minha esposa, uma mulher que Deus colocou realmente ao meu lado, né? E me presenteou. E nós necessitamos dessas mulheres, mulheres guerreiras, mulheres de oração, mulheres com sabedoria, né? Que quantas vezes, quantos momentos eu, às vezes, um pouco meio precipitado, ia tomar uma decisão, uma atitude, não, eu vou ligar para fulano, vou mandar uma mensagem para fulano. Então, às vezes, no impulso, a esposa vem com uma palavra de sabedoria, né? Não, vamos esperar isso, e Deus tem realmente abençoado, Deus tem sido fiel conosco, eu louvo a Deus por isso. Gabriel, então, para a gente encerrar, eu peço para que faça uma oração, Gabriel, o pessoal que está acompanhando a nossa live, e pedir pessoal, se quiserem outros assuntos, a gente vai fazer mais vezes lives nesse molde, né? Eu Amém. gostei, até fiquei mais bonito aí na filmagem. Amém, meu amigo. Vamos orar então. Não é bênção, a gente podemos fazer outros momentos aí, quem sabe um outro assunto aí, o pessoal pode sugerir, né? Mas Claro. nós vamos voltar sim a comentar mais sobre a palavra de Deus, isso é muito bom, e ouvir vocês cantar, te ouvir falar, é bom demais. Então, maravilha. Vamos orar então pelo pessoal que está aí. Você que está nos acompanhando ainda aqui, o pessoal aí, bênção de Deus. É 11h25, tem pessoas nos acompanhando ainda. Deus abençoe a vida de vocês. E nós vamos orar, então. Ó Deus poderoso, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por este momento, esses minutos que o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui compartilhando a tua palavra, levando, Senhor, uma reflexão, uma conversa sobre liderança, chamado, vocação, ouvindo louvores, Senhor, que vieram direto do céu. Pai, eu quero abençoar neste momento cada um dos nossos irmãos, amigos que acompanham essa transmissão, que ouviram, Senhor. Pai, que possa haver uma mudança na sua vida, na sua liderança, no seu chamado, na sua vocação, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar dispostos para trabalhar na tua obra, para enfrentar as dificuldades, as limitações, porque, Senhor, nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. Pai, capacita, reveste cada dia mais cada um dos teus filhos, obreiros, líderes, Senhor, que nos ouvem e nos acompanharam nesta noite. Eu quero orar, Senhor, abençoar também o meu amigo, os nossos amigos, Eliezer e a Jo, que estão, Senhor, ali nesta cidade, fazendo esse trabalho, que o Senhor possa guardar, possa proteger, possa dar saúde também para essa criança que está sendo gerada no ventre, Senhor. Pai, que venha ser uma bênção para a vida deste casal e dar muitos frutos para a tua obra e para o teu reino, Senhor. Eu creio nisso, por isso nós te louvamos e te agradecemos por todas as coisas. Amém e amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe, amém. Então, Gabriel, Andressa, Luquinhas também, saudade, né? Deus abençoe. Em breve tá aí o Caleb Emanuel, né? Maravilha. Beleza. Então, daí a live vai aumentar, que vai ter 3 cantando daí. Vai aumentar. É verdade? Vai ficar bonito esse trio aí. Ou chorando também, né? Então tá, Gabriel. Deus abençoe, tá? Deus abençoe, fique na paz. Amém. Deus abençoe. Valeu, Ponte Serrada. Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço, pessoal aí de São Bento do Sul, pastor Antônio, toda a liderança, obreiros aí, Deus abençoe. Amém.